Muito boa noite a todos, a todas. Hoje vamos para mais uma leitura do livro, este livro maravilhoso que é O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Hoje nós vamos iniciar no segundo livro, que é Sua Fé é Sua Fortuna. Vamos iniciar hoje na página 69. Esse livro de Neville Goddard, ele foi publicado originalmente em 1941. Então, hoje vamos ver mais uma leitura maravilhosa desse escritor fantástico que traz tanta sabedoria e tanto ensinamento para nós. Então, para quem quiser acompanhar as leituras, eu vou deixar sempre, o link está na minha bio no Instagram, que eu vou deixar no descritivo, e também vou deixar é só continuar acompanhando o canal aqui, ou se não, assistir pessoalmente com a gente aqui no Zoom, toda quarta-feira, às 19 horas, tá bom? É um livro fantástico. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos, primeiramente, fazer a conexão com todos que estão aqui presentes. Então, te vejo, Elisa, te vejo, Eliana, te vejo, Mônica, te vejo, Maria Alice, Andréa, querida. Eu estou aqui, estou sempre aqui. E sempre que vocês precisarem, estamos numa egrégora segura, com muita luz, com muito amor. Nós iniciamos hoje a leitura deste livro. Ele já trouxe o primeiro livro que nós fizemos, foi A Seu Comando. Ele trouxe insights maravilhosos e a gente vai ter mais insights ainda com essa leitura deste livro também, que é Sua Fé, Sua Fortuna. Os livros de Neville Goddard, eles não são extensos, ele é muito direto no ensinamento e ele traz assim uma linguagem metafísica da Bíblia, das Escrituras Sagradas. E no capítulo 1, hoje nós vamos falar antes de Abraão. A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está em João 8, versículo 58. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio, havia consciência incondicionada da existência. E a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo. E a consciência incondicionada tornou-se aquilo o que ela imaginou ser. E assim, então, se fez a criação. E por esta lei, conceber primeiro, para depois tornar-se aquilo o que se concebeu, todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem essa sequência, nada do que existe foi criado. Antes de Abrão, antes do mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem, e pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo aquilo o que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas concepções se movem, vivem e expressam suas existências. E eu sou maior do que aquilo, o que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre procuro transcender todas essas concepções.
pela minha lei da existência, eu transcendo as minhas próprias concepções, contanto que eu acredite naquilo para o que eu irei transcender. Eu sou a lei da existência e, além de mim, não há outra. Eu sou o que sou. Nós trabalhamos muito eu sou no primeiro livro, Ao Seu Comando. E quando nós falamos eu sou, nós estamos despertando dentro de nós Deus que habita dentro de cada um. E quando falam somos essência, somos parte, quando fala somos partes, é como se estivéssemos dividindo ainda e separando, mas nós não somos separados de Deus, do divino. Nós somos um só. E tudo aquilo que eu sou, que eu acredito que eu sou, eu consigo trazer e manifestar na minha existência aqui. É isso o tempo todo e é tudo de acordo com o que nós acreditamos profundamente sobre o que eu acredito ser. Então, se eu sou a saúde, se eu sou a vitalidade, e eu acredito e eu concebo isso dentro de mim, começo a criar isso dentro de mim, eu concebo e eu transcendo isso, porque eu sou muito mais do que eu acredito que eu sou. Olha que fantástico que é tudo isso. Em poucas palavras, Neville ele consegue trazer para nós um entendimento profundo do que eu sou, que é o que ele acreditava ser, e ele é, porque ele não foi, ele é existência ainda, em outra matéria, mas ele existe. E assim como todos nós. Então, aquilo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente acredita. Sempre trabalhando muito internamente isso. É o tempo todo como se fosse uma autoobservação. Não vou falar uma vigilância, porque fica muito preso isso. E vigiar não é uma coisa saudável, mas se auto-observar, sim. Então, por isso que é muito importante nós nos auto-observarmos o tempo todo, para que eu consiga ser maior do que eu sou. Eu trazer tudo aquilo que existe e que está disponível. Em outras escrituras de outros escritores, tudo que existe aqui no universo, ele é mais do que suficiente para todos nós sermos ricos. E quando nós usarmos todos os recursos de tudo que existe aqui no planeta, a vida, porque não existe morte, a vida, ela por ela mesma, ela se procria e se transcende. Quando ela se esgota, ela cria por si só algo que supre todas as necessidades de todas as pessoas, de cada um de nós. Só que, por termos muitas vezes uma mente condicionada, presa, amarrada, nós não conseguimos conceber tudo. E quando eu falo isso, se tivesse ouro, se todo o ouro do planeta fosse distribuído em partes iguais para todas as pessoas, e todos ficassem ricos com esse ouro, mesmo que a gente juntasse de todas as pessoas que são ricas e distribuísse para as pessoas que não tivessem nada, se fosse distribuído igualmente, o que é que aconteceria? Por ter mente condicionada, as riquezas que existem, que foram divididas igualmente para todos, elas por si só elas voltam para quem acredita que é rico. E
Nessa passagem, eu vejo muito sobre tem uma passagem que vai ter falando sobre as riquezas ser compartilhada e que elas voltam para as mãos das pessoas que estavam com ela. Por quê? Porque elas acreditam, ela tem dentro dela o eu sou rico, eu sou próspero, eu sou. Então aí está o segredo. E as pessoas que são pobres e paupérrimas, elas voltam a ser pobres e paupérrimas enquanto elas não acreditarem, enquanto elas não tiverem fé. E assim é com a saúde, e assim é com o nosso sucesso, com o nosso reconhecimento, com tudo que há neste planeta, com tudo. Pode ser material ou imaterial. E aqui está falando exatamente sobre isso, de como a gente tem que acreditar nisso. Por isso que ao seu comando, ele veio antes, para a gente trabalhar esse eu sou, porque agora a gente vai começar a trabalhar com eu sou o que sou. Então a gente vai trabalhar muito com eu sou o que sou. Por quê? Porque eu sou muito mais do que aquilo que eu acredito ser. Tudo o que determinares. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. Vou pôr o fone aqui, tá melhor. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. Ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois essa afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que, na verdade, geralmente são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência. E cada homem automaticamente expressa aquilo o que ele é consciente de ser, sem esforço ou uso de palavras. O homem, a todo instante, está comandando a si mesmo a ser e possuir tudo aquilo o que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contrário, a história da alma, elas personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico para preservá-lo e escondê-lo dos olhos àqueles não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Vou dar uma pausa aqui, porque aqui o Neville Goddard está falando como ele acredita ser e como ele fez o entendimento todo das passagens das Escrituras. Neville, ele sempre acreditou que a Bíblia, ela não está contando histórias de pessoas, histórias dos homens, histórias vividas naquele momento. E sim, ele conta que a Bíblia foi escrita
mostrando, através de um drama psicológico, tudo aquilo que todos nós devemos saber o tempo todo, e não como uma história vivida. E quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, como com todos os seus personagens e atores, como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia. Então, ele fala que tudo está escrito de uma forma simbólica, mostrando como cada um percebia através da sua consciência e colocava essas histórias, essa consciência de cada um deles, no papel para eternizar isso. Só que hoje é passado através das, não vou falar igrejas, mas através das religiões, cada um passa, como se fossem histórias vividas por aquelas pessoas como personagens. Alguns deles, em algumas coisas, estão simbolizados ali, tem uma simbologia, e que, então, o Neville Goddard, ele mostra para a gente o que é cada um desses personagens, o que está simbolizando cada uma dessas partes. O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar nas leituras das Bíblias que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens. Eu sou, me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o princípio e o fim. Eu sou a consciência incondicionada da existência do homem. Se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si e reconhecer a sua consciência de ser como Deus, então, se a gente reconhecer a nossa consciência como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança dessa concepção, e ele poderia transformar seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. Aqui também tem uma passagem que fala muito que eu sou. Muitas vezes nós falamos, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente também tem que incluir esta, porque esta é muito importante. Eu sou a semelhança e imagem de Deus, porque quando nós despertamos a consciência e descobrimos que este eu sou habita em nós, ele está aqui dentro, escondido aqui dentro de nós, então, a gente vai conseguir trazer para a nossa vida essa consciência de ser de Deus. Só um minutinho. Oi, Bia. Não sei onde está. Muito que para pedir um governo. Como assim, assim? Tá por aí, Bia. Ah, A Bia está procurando a chave hoje. Hoje tivemos um intervalo aqui. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o Pai são um, mas que o Pai é maior do que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior
que o seu estado condicionado ou sua concepção de si mesmo. Eu vou ter que olhar onde aqui está a chave. Você achou a chave? Não está em cima dali, ó? Tá. Vou ter que abrir o interfone na hora que tocar, tá bom? Hoje eu vou ter que interromper, depois vou ter que fazer vários cortes aqui para mim poder colocar lá no YouTube. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão e que este poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adaptar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo, ele se tornará um só com esse estado de expressão. Então, quando ele está falando que quando a gente descobrir que a gente pode expressar, que a gente pode não somente pensar, mentalizar, imaginar, mas que nós também possamos, quando ele fala em expressar, é nós ser, é trazer para dentro de nós exatamente o sentir, é o ser, é isso que vai fazer toda a diferença para nós. Não somente a gente estar aí pensando, estar imaginando, estar decretando, isso é tudo um processo lento que nós vamos fazer desde o comecinho, quando começamos a despertar o eu sou, até a gente trazer dentro de nós este eu sou desperto e começarmos a expressar. O que é? É realmente fazer aquilo que você deseja ser. Então, muitas vezes nós temos alguns desejos e que nós não conseguimos manifestar. Por quê? Porque ainda não conseguimos enxergar isso dentro de nós. Eu vou abrir o interfone, tá? Só um minutinho. Hoje a Bia tá. Normalmente a Beatriz nunca faz essas coisas, mas ela perdeu a chave dela e perdeu a minha. Então, aí ela não conseguia sair de casa. Mas depois eu procuro aqui. Então, muitas vezes a gente não consegue sentir isso. Então, eu vou dar um exemplo bem prático de como é que a gente pode fazer isso. Um exemplo é, às vezes, a gente gostaria não, a gente tem aquela, vou falar uma vontade que eu possa ter, de ir numa loja, vou falar, eu sou apaixonada por bolsas, né? Então, como eu sou apaixonada por bolsas, então se eu vejo uma loja que tem aquelas bolsas, ainda mais que eu trabalhava numa empresa que era multinacional, que tinha da Gucci, que tinha da Coach, que tinha, eu fico louca. Então, eu me imagino que eu vou entrar lá e essas bolsas custam fortunas, né? E como eu sou apaixonada por bolsas, né? Aqui no Brasil eu não vou, olha só o que eu acabei de falar. Ainda não consigo pensar que eu vou entrar numa loja e comprar uma bolsa de 30 mil reais. Porque é assim, né? Então eu tenho que começar a expressar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou próspera, eu sou rica, eu compro todas as bolsas. Não importa o que seja. Vou dar um exemplo bem chucro mesmo, bem simples, bem material. E eu sou rica e eu compro todas as bolsas de tal marca e eu me vejo, eu me visualizo ali, eu me imagino naquela loja. E aí, de repente, eu vou num shopping e aquela loja abriu uma loja daquela marca. E você não entra, porque você não se sente merecedor ainda. Você ainda não está expressando. E o que você tem que começar a fazer? Aquilo que realmente você deseja, do fundo do seu coração, como esse exemplo muito básico de bolsa, você vê aquela loja e você começa a trabalhar o eu sou próspera, eu sou rica, eu compro todas as bolsas dessa determinada marca, eu me vejo lá escolhendo, e quando eu vejo no shopping aquela loja, eu já estava me imaginando entrando, escolhendo, trazendo a minha bolsa,
Só que na hora que eu vejo a loja, eu entro nesta loja, eu pego essa bolsa na minha mão, eu olho, eu cheiro, eu aperto, eu sinto o peso, eu estou expressando. Aí sim você consegue trazer isso para o seu mundo aqui, para você ter e materializar aqui. Isso é para tudo. Se for um emprego, então um emprego, eu ensinei isso para uma amiga para fazer um emprego. Então, ela queria muito trabalhar numa empresa, ela queria trabalhar na Bombril, e toda vez que ela passava na frente da Bombril, dessa empresa, ela falava, eu quero muito trabalhar nessa empresa, porque eu sou química e eu quero trabalhar nessa empresa. E aí, ensinei todas as coisas que eu sei fazer, e além disso, eu falei para ela, então, se imagine lá dentro já. E ela começou a se imaginar lá dentro. E um dia, o que ela fez? Ela foi até a portaria, ela parou, entrou, saiu da rodovia, entrou, se olhou, ela está trabalhando na Bombril. Porque você materializa aquilo que você deseja. E ela está trabalhando no laboratório, está lá na parte de qualidade, fazendo aquilo que ela gosta. Se vai ser o trabalho ideal, o emprego ideal dela ou não, aí é uma outra situação. Mas tudo aquilo que ela quis, ela conseguiu manifestar isso para este mundo, porque ela não foi simplesmente preencher, ela também foi preencher o currículo várias vezes e nunca chamavam. Mas quando ela começou a se imaginar lá, estacionar no estacionamento, se ver ali, ela tirou uma foto na portaria. E ela começou a olhar aquilo e deixou, sabe o que ela fez? Deixou na área de trabalho dela. E ela falou, quero trabalhar nessa empresa. Faz 1 mês e pouco que ela está trabalhando nessa empresa. Ela trabalhava comigo na outra empresa, na IOC. E hoje ela está lá na Bombril. Do jeito que ela queria outra experiência. É isso que nós temos que fazer, sentir. Então, além de todos os passos, decretar, falar, escrever, é você se ver de verdade ali, sentir essa emoção. E aí, quando ela foi fazer a entrevista, ela já falou assim, eu estou contratada, é aqui que eu vou trabalhar. E ela foi mesmo. Ela já no dia seguinte que ela fez a entrevista, já chamaram e ela está trabalhando lá. De verdade, hoje, ela falou assim, não é tão o sonho meu, porque agora estou vendo algumas coisas que eu não gostaria que fosse. Porém, contudo, no entanto, foi tudo aquilo que ela desejou, que ela afirmou, que ela sentiu. Aí agora ela precisa materializar o quê? O sentir-se realizada e sentir-se reconhecida e trabalhando na melhor área que ela gostaria de trabalhar. É exatamente isso que ela tem que fazer. Agora só vai ter que mudar o tipo de visualização e de sentimento também. Mas a gente, quando coloca o sentimento, é aonde que vai ter o segredo. Isso é a expressão. É você ir até lá e sentir de verdade, ver com seus olhos. É isso que Neville Goddard fala quando ele fala expressão. Tudo o que determinares realizar dará certo. Está escrito em Jó 22, versículo 28. Agora, esta afirmação pode ser dita da seguinte maneira. Olha aqui o nosso exercício. Você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa, para que você possa expressar ou possuir essa coisa que você está consciente de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo o que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir. E seja como sábio iluminado, que realiza os seus decretos com base nessa lei imutável. Afirme-se, ser o que você procura, o que você é. Não consegue ainda determinar o que você é? Vá até o espelho, faça aquele exercício, continue com o exercício. Sempre que tiver dúvida, vá até a frente do espelho e se pergunte ali várias vezes. Eu sou. Quem eu sou? Deixa vir.
Feche os seus olhos, às vezes. Respira. O que é que eu quero manifestar na minha vida? Que eu sou. Eu sou capaz de trazer isso para a minha vida e muito mais. Então, faça o exercício do espelho quando a gente não sabe. Afirme-se ser o que você procura conscientemente, aproprie-se da consciência das coisas que você vê e você vai alcançar o status do verdadeiro sábio desta maneira. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo até que o eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Olha que afirmação poderosíssima essa. Então, quando nós temos dúvida, a gente às vezes tem muitos desejos, mas são desejos que vêm intencionados no nosso coração. Nós podemos ter tudo aquilo que a gente quiser, tudo, tudo. Quando é tudo, é tudo. Não existe DNA, não existe... Por mais que existem estudos, que existe tudo, mas existe uma coisa que é o milagre, que é o milagre da vida. Isso é muito maior do que tudo que existe. Então, a gente precisa trazer isso e acreditar no que você realmente deseja. Intencionando com o seu coração, sendo íntegro com aquilo. Quando eu falei a bolsa de 30 mil reais, é a bolsa de 30 mil reais. E é uma bolsinha, não muito grande, mas e é isso, e é ser íntegro. Por quê? Quando eu estou falando que é uma bolsa não muito grande, mas é aquela bolsa, daquela cor. Ah, mas pode ser qualquer uma daquela marca. Não, é aquela que eu quero. É aquela que é o meu desejo. Então, seja íntegro. A integridade, ela vai fazer com que você alcance muito mais. Por mais que você... E o julgamento que vem da mente, os julgamentos que vêm, que é de... Pode ser que venha várias coisas. 30 mil reais, eu posso, sei lá, trocar de carro, eu posso... Ah, mas isso, você mata a fome de não sei quantas pessoas, não importa, você seja íntegro. Ah, pode ser qualquer uma. Não, não é qualquer uma, é aquela. É aquela casa de 10 cômodos, com 4 banheiros, e a suíte, eu gostaria de uma suíte. Quando eu penso numa casa, para mim, eu penso numa suíte que seria uma suíte dupla. Uma para o homem e outra para a mulher, e o quarto no meio. Cada um com o seu banheiro. Olha que maravilha que ia ser. Então, eu já penso assim, você não pode ficar economizando. Tem que ser. Agora, se você não se importa de dividir um banheiro com 10 pessoas, não há problema nenhum, mas seja íntegro. Ah, para mim, tudo bem, eu quero uma casinha pequenininha, porque é isso que eu quero. Ok também, mas se o meu desejo, do fundo do coração, é uma casa com 10 cômodos ou 12 cômodos, e que ela tem uma suíte com banheiros duplos, um de cada lado, um para o homem, outro para a mulher, né, separadamente, para quando caiu o seu cabelo, o outro não reclamar. Então, é o sonho que eu tenho. Então, é desse jeito que eu escrevo e é desse jeito que eu intenciono. Eu não economizo. E aí sim, porque se eu falar que eu quero uma casa que eu divida o banheiro com 10 pessoas, eu não estou sendo íntegra comigo. E aí ele não se cumpre. Então, começa daí os nossos desejos. Quando a gente fala de saúde, a gente não vai pensar assim, mas é porque teve várias pessoas da minha família que teve isso é hereditário, está no DNA, não tem solução ou não tem cura. Não importa. Acredite. Acreditar é mergulhar profundamente nisso e com integridade, acreditar mesmo. Se não acredita, então peça para acreditar. Peça para acreditar. E assim você vai trabalhar com a saúde, com o reconhecimento, com o que for, com qualquer coisa que seja. E aí, a partir de então, a gente vai começar então a imaginar, como ele falou no primeiro livro, Ao Seu Comando,
e vamos também trabalhar com a imaginação, que é mais do que a visualização, que é mais do que a tela mental, não é somente, a gente não está fazendo tela mental, a gente está indo lá fazer o eu sou, até se perder no eu sou. Quando você está lá no campo ilimitado, que alguns conhecem aqui, quando a gente faz a meditação, a gente entra no campo ilimitado, a gente sente, quando a gente começa a repetir muitas vezes com os olhos fechados, ou mantrando, ou fazendo uma meditação, ou quando eu estou mantrando, o que acontece? Em algum momento é como se a gente estivesse flutuando. É mais ou menos isso, é como se você estivesse no espaço. E ali você visualiza, começa ali a sua visualização, a sua imaginação, e ali você começa já sentindo aquela emoção. Então já começa dali. E se possível for, ir em lugar onde tem aquilo, onde transmita, se é um caso de saúde, onde transmita vitalidade, estar nesses lugares onde transmite, se sentir que você está lá participando, fazendo aquelas atividades. Então, isso é muito bom, e você começa a trabalhar isso. E aí você vai trabalhando isso, vai materializando, porque aí você está vendo com os olhos da carne, e não com os nossos olhos interiores. Entendeu? Então, é fantástico isso. Quem não tem o livro, quem não tem o livro? A Eliane não tem, né, Eliane? Não tem também? Eu vou tirar uma foto dessa declaração que ele faz, por último aqui, e coloco lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem fazer esse exercício que ele pede aqui. Eu vou tirar da página 75 e 76, porque essas duas páginas estão falando como fazer a afirmação e como fazer, e qual é esse decreto que ele fala que é o decreto que traz aqui. A Elisa tem, a Maria Alice também tem, a Andréa também tem, a Fernanda não, ela não está muito bem, depois se a gente puder mandar e emanar energia para a Fernanda, ela só deu uma passadinha aqui, ela não está muito bem, então depois se puderem mandar o Diksha, energia para ela, a vibração, tá bom? Eu acho que dá para a gente fazer o capítulo 3 também. Vamos fazer o capítulo 3? Dá para você também, Elisa? Então, hoje, a gente faz até o capítulo 2, ou eu continuo e depois eu posso continuar? Ah, então tá bom. Então, eu vou continuar até o capítulo 3, a gente faz até o capítulo 3, e depois a gente fecha para nós fazermos o compartilhar, tá bom? Pode falar, Elisa. Continua, que eu vou ter que sair, mas eu vejo esse restante amanhã gravado. Tá bom, pode Tá deixar. bom, para não atrapalhar vocês. E eu, de verdade, sabe o que eu vou fazer? Como a Bia atrapalhou, eu paro aqui depois, leio de novo e gravo só para ficar lá guardado, sem nenhuma... Vou deixar esse daqui gravado para nós, mas para mim deixar no YouTube, eu vou deixar um liso. Mas eu dou esse daí para você que tem essas considerações que eu estou falando. Tá bom? Tá. Eu estou aqui no celular. Eu não gosto. Eu estou aqui no celular e abri o computador para o congresso. Na hora que entrar lá, eu saio daqui. Tá bom? Tá bom, tá bom. Depois eu até vou falar para vocês desse congresso, está maravilhoso. É de um espiritualidade. É de espiritualidade, é indiano que começou? Não, são vários, são 12 palestras, são 12 dias seguidos, é sobre conexão com os arcturianos. Mas fala de Ho Oponopono, fala de tudo que a gente estuda, mas eu não quero interromper, depois a gente conversa. Tá bom. Beijo. Então, vamos falar sobre o princípio da verdade. Então, a gente já anotou esse exercício que a gente vai fazer durante essa semana, tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8, versículo 32. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu tenho que falar isso que veio para mim. Quando eu comecei a ler Neville Goddard, sabe o que eu fiz? Eu comecei a abrir a Bíblia para ver se estava nesses lugares mesmo essas passagens. Eu sou um pouco cética em algum aspecto, e aí eu tive que conferir, e eu conferi várias antes de começar, e elas existem, assim, dependendo de como está escrito, é o mesmo sentido que de uma Bíblia para outra, dependendo de quem é que está publicando, é a forma diferente de escrever, mas essas passagens estão todas na Bíblia. Eu não vi todas, porque são muitas, mas eu vi uns 2 livros aí, esses 2 livros eu vi tudo. Então, aí eu já
me senti muito mais confiante para mim trazer, porque como ele quebrava muitas crenças limitantes que estavam ainda dentro de mim, eu precisei fazer isso e olhar, eu ia lá e quando ele falava, eu já ia pesquisando para mim poder ver se estava tudo escritinho para mim poder ver se, porque realmente ele me impactou bastante. O ano passado eu ficava o tempo todo, lia, pegava a Bíblia, lia, pegava a Bíblia e era o tempo todo assim. Então, realmente, se vocês forem ver, estão todas as passagens lá na Bíblia. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, e que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois, além da consciência, não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, e ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus, e o que ele é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de Deus, o Pai. Então, sempre a gente vai pensar em nós somos o Filho, e a consciência de ser é Deus. Sempre vamos pensar dessa forma. Se você começa a pensar dessa forma, você consegue entender muito mais cada uma das passagens. E por isso que porque Deus é maior do que eu. Então, meu Pai é maior do que eu. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir, antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma. E assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está em Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. A nossa consciência, ela permanece para sempre. A nossa centelha, a nossa essência, ela permanece sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser, e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Está tudo, todas as respostas está dentro de cada um de nós. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele deseja expressar. E lá permanecia até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que, quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser. Um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância desta lei eterna de expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural é a fórmula para todos os milagres aparentes,
Tá vendo? Aqui novamente falando que quando a gente expressa e quando a gente começa a agir com naturalidade, quando eu entrar na loja que tem a bolsa de 30 mil reais, naturalmente me sentir que eu sou merecedora, que eu sou capaz, que eu sou próspera, que eu sou rica, que eu vou comprar, e quando eu sentir isso, isso for natural para mim, eu trago para o meu mundo. E aí, então, isso acontece com qualquer outra coisa, inclusive coisas que não são materiais, tá? Não precisa ser uma coisa material. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que eu desejo para mim. Olha que importante. Se a gente conseguir elevar a nossa consciência e trazer isso com naturalidade para nós, para nossa vida, olhar, sentir, ter essa emoção, visualizar, sentir o cheiro, o aroma, tocar, isso tudo for natural para mim, eu manifesto esse desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e o meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência na qual eu habito. Olha só, a natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência na qual eu habito, onde eu estou. Eu estou, não que eu sou. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Então, o que é que nós atraímos? Então, o que é isso? Tudo é energia. Nós atraímos aquilo que você é consciente de ser. Então, se você é consciente de ser não reconhecido, se você é consciente de escassez, se você é consciente de ser uma pessoa doente, ou que você é consciente de ser aquilo que você é consciente de ser, é aquilo que você atrai. É aquilo que você vive neste mundo. É aquilo que você está manifestando. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. Então, olha como é importante. Aqui está como é que você faz o seu renascimento. Você precisa soltar. Você precisa se desligar daquilo que você não quer mais para a sua vida. E partir para aquilo que você deseja e se unir a ele. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão pela falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações da sua atual consciência, do que ele está consciente de ser. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar a lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência.
pois o estado desejado não precisa de complementos. Ele já é completo por si mesmo. E cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Vou ter que fazer aqui mais um adendo aqui. Bhagavan, ele fala que tudo acontece naturalmente. Vou ter que misturar o autor aqui, por isso que eu sou apaixonada por esse livro. Bhagavan fala que tudo acontece automaticamente a partir do momento em que você comece a soltar, a acreditar, a confiar e a entregar, né? Aí tudo acontece, porque tudo acontece naturalmente e automaticamente. A gente não precisa, quando eu solto, eu não preciso ficar puxando de volta. Não é que nem você dá um doce para a criança, dá o doce para a criança, você quer dar o chocolate que você está comendo, é muito bom, e você vai dar um pedacinho, você não quer que a pessoa pega, mas você dá e fica. Não, você entrega. E aí você deixa de viver naquele estado. Você solta aquele problema. Quando está acontecendo problemas, solte o problema. Eu estou aprendendo a soltar os problemas. Tem alguns que são difíceis, são porque a gente é apegado. Mas Bhagavan também fala isso. Krishnaji, Pritaji também fala que tudo acontece automaticamente. E aqui também fala que acontece automaticamente. Porque quando a gente adquire esse novo nível de consciência, tudo é expressado automaticamente. E se elevar ao nível de um estado significa se tornar este estado em expressão. Quando a gente fala isso, a gente está falando de viver, de sentir, de ter a emoção, de estar ali vivendo. Se você está com problema de saúde, viver dentro da vitalidade. Se você está com problema de escassez, viver na abundância. Se é falta de reconhecimento, vai em lugares onde as pessoas reconhecem que te reconhecem ou reconhecem as pessoas ao redor. Entende? Você tem que estar neste meio. Por quê? Você tem que frequentar. Você é aquilo que está ao seu entorno. Mas para se elevar a um nível acima do estado do que você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Tem que soltar. Estou identificada com X. Solte. Começo a frequentar o Y. Começo a pensar e manifestar naquele outro que eu quero. Se eu não fizer isso, eu não estou soltando. E aí, nada acontece. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Isso quer dizer que até que a sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Mas não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão fácil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Mais uma parada aqui. Quando nós estamos em meditação, quando nós estamos fazendo... Por que a meditação é importante? Quando nós estamos fazendo a meditação, nós ficamos ausentes do corpo para ficar presente ao Senhor. Por quê? Quando nós fechamos os olhos, começamos... às vezes a gente é resistente. Eu fui muito resistente muitos anos com meditação. Mas a meditação não é ficar em silêncio completo. Não existe. A meditação, ele é ausência de conflito. Ausência de conflito não é ausência de pensamentos. É ausência de conflitos. E quando eu comecei a entender que é ausência de conflitos, e que a sua mente, ela tem um momento que ela para, mas não precisa parar. Eliane é prova disso, que no começo é mais complicado, e depois a gente vai entrando e vai
acontece automaticamente. Você não sabe exatamente no momento que você começou a meditar, mas você começa a trabalhar isso. Você começa a ficar ausente do corpo e ficar presente para o Senhor ou para você mesmo, para o seu eu sou ali. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas. Isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo, do qual você é convidado a ficar ausente, é a sua atual concepção de si mesmo e de todas as suas limitações, enquanto o Senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser. Para realizar essa façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento: eu sou. Não condicione essa consciência ainda, mas continue a declarar calmamente: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Como eu falei, faz com a voz alta: eu sou, eu sou, eu sou. Alguns momentos você faz só mexendo a boca. E depois você fala mentalmente, como se estivesse falando na sua mente. Essa é uma forma que uma dasa da Índia ensinou a fazer os mantras. E realmente ele traz um resultado fantástico. A gente já está fazendo esse exercício, já faz um tempo, desde o Ao Seu Comando, mas continue com ele. Eu sou. Faça o exercício eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma. E continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar é no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência, não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Então, como é que eu falo para fazer? Fazer o eu sou nesses 3 estágios. Vamos falar assim, vamos fazer 1 minuto falado, 1 minuto dublado, 1 minuto internamente, mais ou menos em 3 minutos, em torno de 3, 4 minutos. Se você não tem muito tempo, faça isso. 3 minutos, faça várias vezes, 3 minutos no dia. Faça de manhã, de tarde, de noite. 3 minutos você pode fazer no banheiro. Pode fazer em qualquer lugar. Faça isso. Quando a gente fazer isso e está mentalmente, você vai se sentindo realmente mais leve. Porque feche os olhos sempre. Sempre feche os olhos. Porque quando a gente está fechando os olhos, nós estamos abrindo os olhos da nossa essência, para nós mesmos, para o nosso interior. E aí você vai sentir no final desse eu sou, aí sim, a intenção. Eu vou ensinar um mudra para vocês. Sabe o que é mudra? O mudra é uma posição de mãos, tá? Então, a gente vai pegar nossa mão esquerda, assim, a nossa mão direita, tá vendo? Coloque sobre a... Deixa eu ver, estou falando errado para vocês. Nossa mão direita, a mão esquerda sobre ela, fecha as duas e põe sobre a coxa direita. Eu estava falando porque eu estava olhando invertido. Aí coloca sobre, quando a gente vai intencionar tudo aquilo que você for pedir, esse mudra, quando a gente coloca sobre a coxa, que a gente está com os olhos fechados, esse mudra, ele intenciona tudo no fundo do nosso coração. Toda vez que for intencionar, faça esse mudra. Vocês vão ver grandes resultados com ele. Então, sempre a mão direita embaixo, a mão esquerda por cima, abraça as duas e põe sobre a coxa direita. Os pés, sempre. Você pode estar sentado. Se você estiver em meditação no chão, sentado, tudo bem. Se você estiver numa cadeira, sempre os pés plantados, firmes no chão. Tá?
com os pés no chão. Porque isso tudo, essa posição, a coluna ereta, que é onde passa toda a nossa energia, isso vai ajudar a gente ainda mais nas nossas intenções. Então, fazer esse mudra quando a gente for fazer o eu sou também. Então, aí a gente vai fazer o nosso pedido. Então, intencione. Na hora que você intencionar, já vai com isso pré-concebido. E aí, então, quando você estiver sentindo flutuar, já mentalize neste campo, que a gente fala que é o campo ilimitado. No ECAN, a gente fala muito do campo ilimitado, mas é quando a gente estamos um com a nossa essência, estamos um com a nossa centelha, estamos um com o todo. É isso. Essa experiência maravilhosa de elevar-se a esse estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou do problema, e agora está presente ao Senhor, ou ao ECAN, ou à unidade, ou à essência. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. E quando essa expansão da consciência for alcançada, nessa profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, aquela intenção que você fez. Sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo o que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Vai começar a sua visualização aí nesse instante. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis, porque você está dentro do campo limitado. Qualquer coisa que você sinceramente sentir neste estado de expansão se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse que haja entre as águas o limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo deste limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo o que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Se você se perder no meio desta intenção, começa a ficar confuso, porque a mente, às vezes, ela faz com que a gente não se sinta seguro ou não consiga nem visualizar. Eu sou o que sou. Se você não consegue falar o desejo, eu sou o que sou, porque você intencionou antes. E eu sou o que eu sou é o mais poderoso de tudo, porque ele é além. Você e o Pai, o meu Pai, ele é maior do que eu. Então, aí você mentaliza, eu sou o que eu sou. E não há problema nenhum. Às vezes acontece isso comigo. Na hora que eu estou, mesmo fazendo meditação há um tempo, muitas vezes já aconteceu de intencionar e na hora de visualizar e mentalizar, não vai. Não vai. Eu sou o que sou. Aí está um dos segredos. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar essa luz em que você se encontra na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Está plantando ali, é a sementinha. É a pequena, é um vagalumezinho que a gente está colocando ali no campo. Agora que a lei do seu ser for revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial. Ele não faz distinção de pessoas.
enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. E no livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos dele. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes, o desemprego, a crise econômica, a competição do mercado. 1941, agora nós estamos em 2023 e continua. Competições do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E por causa dessa nossa própria concepção, porque acreditávamos nisso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só percebemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nós reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios desse mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para ser o que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que de imediato ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo de si. A história de traição de Jesus no jardim de Getsêmani é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhe perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram, atônitos, e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhe exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai esses homens seguirem os seus caminhos. João 18, versículo 4 ao 8. O homem, na escuridão da sua ignorância, sai em busca de Deus, auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu Salvador, o choque é tão grande que ele mentalmente cai no chão. Pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus
é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. E a não ser o que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele pode recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que a sua consciência é a causa de cada expressão da sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência, ela é a videira, e o que você está consciente de ser é como o ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como o ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim, como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. Esse capítulo 3, ele é fantástico. E aqui a gente termina a nossa leitura de hoje. Esse capítulo, tem vezes que eu não olhei se o capítulo era curto ou não, eu acho que depois a gente pode até voltar nesse capítulo 3. É muito profundo todo esse ensinamento que vem de Neville. Ele traz aqui para nós, nesse capítulo 3, muito forte, o quanto a gente tem que trabalhar com esse eu sou e como é que a gente tem que trabalhar e entender que a gente só serve a um único Deus. E que esse Deus é você. Ele está aí para despertar em você. Quanto mais consciência você tiver, mais estará desperto. Porque tudo que a gente manifesta é somente aquilo que a gente está consciente de ser. Então, Neville, ele traz para nós, apesar de parecer repetitivamente, muitas vezes, a mesma, ele vai fazer com que isso entre nas nossas entranhas, isso daí. Porque o eu sou, a gente já estava trabalhando com ele, e agora a gente vai começar num jeito muito mais profundo a trabalhar com o eu sou. E vamos fazer os nossos exercícios da semana, né? Então, fazer esse exercício que eu vou passar a página para a Mônica e para a Eliane, para fazer esse decreto, para a gente começar a realmente, porque a gente já começa a manifestar a consciência nossa, quando a gente começou a trabalhar com este livro, já começa a se expandir. É incrível o quanto há de crescimento entre o começo deste livro que você começou a ler até o ponto que a gente está hoje. E cada vez que você lê, você vai trazendo mais despertar para você. É uma coisa muito incrível. E ele bate com todas as coisas que eu realmente acredito. Por isso que eu trouxe esse livro. Porque realmente eu acredito em cada uma, porque não é somente uma sincronicidade. Esse livro, quando ele chegou em minhas mãos, era porque eu já estava pronta para derrubar muito dessas crenças que eu tinha limitantes na minha vida. Então, assim vai ficar a nossa leitura de hoje. Eu vou encerrar nossa gravação. Eu vou ver se depois eu vou aproveitar essa gravação ou se eu vou regravar essa leitura. Tá bom? Então, vou parar nossa gravação para a gente fazer nosso compartilhar aqui.